Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot. Eu sou o pastor Josué Santana e estamos aqui para fazermos mais uma viagem pela Bíblia. Lembrando, peço a você, ajude-nos a divulgar esse canal, ajude-nos a espalhar a palavra de Deus. Se inscreva, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que você tiver a oportunidade de ver um vídeo novo, e dê o seu like, faça o seu comentário aí nos nossos comentários. Nessa viagem pela Bíblia de hoje, a nossa terceira dessa série, nós vamos começar a falar sobre os patriarcas. E, obviamente, vamos falar sobre o primeiro dos três patriarcas, o nosso pai Abraham. Nós temos a consciência de que Abraão foi um homem que, no seu tempo, ele mudou a concepção de servir a Deus. Nós vimos, quando nós estudamos a segunda parte da Bíblia, depois da era diluviana, a geração pós-diluviana, nós vimos na geração dos filhos de Noé, que um dos seus filhos, Shem, é aquele escolhido para dar continuidade, e ele vai montar um sistema de ensino das coisas do Eterno. E da geração de Shem, Sem, saiu um homem que se chamava Eber, que vai ser o pai dos hebreus. Se você ainda não viu os outros dois vídeos nossos sobre a viagem pela Bíblia, volte lá e assista esses dois, porque vai ser de muita riqueza para a sua vida. Então Eber, e ele fica conhecido como o homem que passou para o lado de lá do rio. Ele foi para uma região específica e ele dá continuidade a esse conhecimento. Nós vimos na outra lição que esse homem tinha o espírito da profecia sobre ele, e inclusive ele coloca o nome de um dos seus filhos, de Peleg, porque a terra iria se dividir, e realmente a terra se dividiu. E Eber, que é o pai dos hebreus, vai gerar o filho, e depois de algumas gerações nasce um homem chamado Naor. E Naor vai ser importante para nós, porque Naor vai ser o vô do nosso patriarca Abraão. E o Naor gerou Terá, e Terá é o pai de Abraão. Em Gênesis 11 e 27, vai começar a dizer sobre a família de Abraão. Então ele diz: são estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Por que é importante a gente descobrir, e a Bíblia vai colocar, que Harã morreu, Harã era irmão de Abraão, e ele morreu em Ur dos Caldeus. A tradição judaica vai ensinar que, quando Abraão morava em Ur, ele teve, e a gente viu que o conhecimento do Eterno, ele foi se espalhando, se difundindo. Mas ao mesmo período, ao mesmo tempo que se espalha o conhecimento do Eterno, se espalham também conhecimento de outros deuses. Então, ainda, mesmo as pessoas querendo ensinar, trazer o ensinamento do Eterno, havia-se ainda um conceito de não se ter apenas um Deus. Havia-se um conceito muito fácil de ser difundido, que era um conceito politeísta, de se ter mais de um Deus. Mesmo que conhecessem o Deus verdadeiro, mas se fazia essa junção com outros deuses. E o pai de Abraão, segundo a tradição judaica, Terá, era um fazedor de ídolos. Ele tinha uma fabriquinha de ídolos.
E diz a tradição que um dia Terá precisou viajar e deixou Abraão cuidando da sua tenda onde ele vendia ídolos. E a história vai dizer, né, a tradição judaica vai dizer, que quando ele voltou, quando ele saiu, ele deu a instrução que Abraão desse oferendas àqueles deuses para que tudo corresse bem. Quando ele voltou, diz que todos os deuses que ele tinha, estavam quebrados e só um Deus grande estava em pé com um porrete na mão. E quando ele viu aquilo tudo, ele chamou o Abraão e falou: o que aconteceu aqui? E diz a tradição que Abraão falou para ele: olha, pai, eu fui dar oferenda para os deuses, comecei pelos pequenos. Quando eu comecei pelos pequenos, esse maior ficou nervoso, pegou esse pau, quebrou todos os outros deuses e ficou sozinho aí. E o pai falou para Abraão: olha, Abraão, isso é mentira. E aí Abraão contou para o pai o conceito de se conhecer um Deus só. E naquele momento aquilo gerou um problema, porque o pai não conseguia compreender a questão de que o seu filho tinha crença em um Deus único. E quem dominava a terra naquela época, a gente viu já no capítulo 11, um pouquinho antes, que era Nimrod. E Nimrod ele teve um império mesmo no período de Abraão. O Nimrod foi quem, digamos assim, foi resolver essa pendência. O pai de Abraão, Terá, trouxe Abraão até Nimrod e Nimrod falou: já que você crê num Deus só, fazer o seguinte, eu vou encher um tacho de azeite, vou esquentá-lo, botar ele fervendo e vou jogar você lá dentro. Se o seu Deus é poderoso, você vai ser salvo. Senão, você vai morrer no azeite. E diz que jogaram mesmo Abraão dentro desse tacho de azeite, e quando jogaram ele dentro desse azeite, ele não morreu. O Eterno livrou Abraão. E quando o irmão de Abraão, Harã, viu isso, falou que também ia servir o Deus único. E Nimrod jogou ele também dentro do tacho de azeite. Só que ele não foi salvo, ele morreu. Por isso que a Bíblia vai dar detalhes da morte de Harã, para deixar claro que o Ló, que era filho de Harã, algumas pessoas julgam que Abraão levou ele sem... Não, Abraão levou ele porque tinha que levar. O pai de Harã, Terá, vai deixar Ur dos Caldeus e junto vai sair ele, Abraão, o seu outro filho Harã e o seu neto Ló. Então, como o pai morreu, o avô assume a criação de Ló e ele leva. Quando o pai está no meio do caminho entre Canaã e Ur dos Caldeus, num lugar chamado de Padã Arã, o que aconteceu? O pai de Abraão morreu ali. E quando o pai de Abraão morreu, o Abraão passou a ser o cuidador do seu sobrinho Ló. Então algumas pessoas julgam que ele não devia ter levado o sobrinho. Devia sim, porque ele era arrimo de família e ele precisava ser cuidado e foi cuidado por Abraão. Então, nós vimos aqui, por que a Bíblia vai deixar esse ato aqui, esse detalhe? Para que a gente possa ter esse conhecimento. E depois que Abraão viu o pai morrer, viu o irmão morrer, ele ficou sozinho. E quando ele fica sozinho, aí começa-se de uma forma muito mais especial a revelação de Deus para Abraão. Porque vai se terminar o capítulo 11 de Gênesis, né, contando essa passagem e deixando claro, porque o capítulo 11 de Gênesis, ele termina dizendo: e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. E se você pega o mapa, é quase a metade do caminho ali entre Canaã, que Abraão não sabia que ia para Canaã. Ele saiu, e essa primeira saída, sair de Ur dos Caldeus, sai acompanhado do pai, mas
lá na frente o pai morre. E quando o pai morre, aí a Bíblia vai começar a dar um destaque todo especial para Abraão. E aí Deus vai dizer em Gênesis 12:1 que é para ele sair da tua terra. Mas ele não estava mais na terra dele. Ele não estava mais em Ur dos Caldeus. E aí a Bíblia vai dizer: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para onde eu te mostrarei. Os grandes ensinadores, eles vão dizer que, e isso é um tema de uma paraxá, que é Lech Lechá, sai para ti. Abraão já tinha deixado Ur dos Caldeus, ele não estava mais lá em Ur dos Caldeus, mas ele ainda tinha costumes, ele ainda estava preso, ele ainda estava sofrendo consequências de ser filho, de ser parente, de ter uma família idólatra. E o que acontece? Segundo também fontes judaicas, vai dizer que Abraão ele era um grande astrólogo. Abraão sabia ver as coisas nas estrelas. Uma coisa que a gente precisaria de um tempo bom para explicar e o vídeo não é possível. Mas o Abraão, ele tinha essa capacidade de ver nas estrelas e segundo Abraão tinha visto nas estrelas, ele não poderia ser pai em Ur dos Caldeus e Sara não seria mãe. Então, o que acontece? Deus fala para Abraão: Abraão, sai de tudo isso, de toda essa prisão. Por quê? Porque toda essa prisão vai te impedir de realmente receber aquilo que Deus tinha preparado para Abraão. Então, amados, a gente vai ver que o Abraão, se você parar para meditar, ele é uma pessoa que já está fora da cidade e Deus está mandando ele sair. Abraão tinha uma outra coisa que ele era peculiar. Ele recebe essa bênção: olha, sai, vai para o lugar que eu te mostrarei. Aí a Bíblia vai dizer: eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer e eu vou te fazer conhecido. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, esse ensinamento de que haveria uma bênção para as outras famílias da terra através de Abraão, ela já vem desde esse tempo aqui. Então, meus amados, o que Abraão tinha uma peculiaridade, que era o quê? Abraão gostava de fazer altar. E fazer altar tem algumas coisas que são importantes para nós entendermos. Fazer altar na Bíblia, primeiro, significa a confirmação de uma aliança com Deus. Segundo, fazer altar na Bíblia também tem a perspectiva de você marcar coisas que Deus tenha te prometido. Então, Abraão ele faz um altar em Gênesis 2:7. A Bíblia diz: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ele fez um altar em 13:18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali levantou um altar ao Senhor. Abraão levanta um altar em 15:10, quando Deus diz o nome especificamente, o nome dos povos que viviam naquela terra, e que Deus iria expulsá-los para que a descendência de Abraão viesse morar naquela terra. E também Abraão faz um altar em 22:9, que já é ali perto do fim da sua vida. Então, Abraão, ele aprendeu a servir a Deus e ele manteve esse aprendizado, essa linha de aprendizado até o fim da vida. Isso mostra, entre tantas coisas, que um homem de fé, ele precisa ter constância. Olha, o Tiago vai dizer que um homem
que não tem fé em Deus, que não confia em Deus, ele é como as ondas do mar, uma hora está alto, uma hora está pequeno, e esse homem não vai conseguir nada, Tiago diz. Abraão não, Abraão ele é um exemplo não só de que ele servia a um Deus só, a concepção da unicidade de Deus, a concepção de servir a um Deus único, mas a sua constância era muito importante para a sua vida. Então, meus amados, ele tem essa característica de criar altar. A Bíblia, Deus sempre vai falar para o povo de Israel, quando o povo tinha uma grande vitória, faz um altar. E quando os teus filhos passarem por ele e perguntar por que esse altar, você vai falar o que foi que o Senhor fez e foi necessário fazer um altar, um monumento para lembrar o que estava acontecendo. Quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 15 e o verso 5, a Bíblia vai dizer, Deus está chamando Abraão e Abraão fala, aqui é um pouco depois da partida de Ló, mas a Bíblia diz que Deus chega para Abraão e fala, olha Abraão, sai da tua tenda e vai para fora. E diz a Bíblia, então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, assim será a tua posteridade. Lembra que eu falei para vocês que Abraão era uma pessoa que tinha capacidade de ver as coisas que o Eterno ia fazer nas estrelas, através das estrelas, e que através das estrelas ele sabia que Sara não poderia ter filho. Ele sabia que Sara não teria filho. Isso era uma convicção na vida de Abraão. É por isso que quando a gente vai ver Deus chamando Abraão, a grande expectativa, a grande coisa que vai marcar a vida de Abraão é que Deus lhe promete um filho. Mas ele já tinha visto, ele sabia, ele tinha um espírito de profecia muito elevado e ele já sabia que Sara não ia ter filho. Mas quando Deus chama ele, Deus vai fazer uma promessa que seja um absurdo mesmo. E ele já tem 75 anos quando Deus chama. Então, ele já viu, ele já sabe. E agora no capítulo 15, a tradição diz que esse sai e conta as estrelas. A nossa tradução em português ela é um pouco fraca, um pouco deficitária. Mas no original, na verdade, Deus está dizendo para Abraão assim, eu sei que você viu nas estrelas, mas quem está te prometendo é quem é maior do que as estrelas. Então, isso também nos dá uma grande lição, que é, nós que servimos a Deus, nós temos que ter convicção de que o nosso futuro, a nossa vida, todas as coisas que nós temos, elas estão fixadas pelo Eterno e só o Eterno é quem pode mudar o nosso futuro. Então, Abraão viu lá, pelo jeito que ele sabia fazer, ele viu que não podia ter filho. E ele estava conformado com isso. É por isso que quando a sua mulher fala assim, olha, Deus fez a promessa, mas não é comigo não, deita-te com Agar. Ele vai, por quê? Porque ele sabia que realmente as estrelas não mentem. E aqui Deus chama ele e diz para ele, Abraão, eu sou maior que as estrelas. Eu sei o que você viu nas estrelas, mas eu sou Deus que mudo qualquer presságio, qualquer coisa que tenha determinado para a sua vida, eu tenho o poder de mudar. E isso tem que ser para a nossa vida. Nós temos que ter essa concepção de que às vezes as pessoas estão presas numa questão de maldição hereditária, de não sei o que. Você serve o Deus que é maior do que qualquer agouro, do que qualquer coisa. Então, meu amado, Abraão, Deus chama ele para ele contar as estrelas. Ou seja, olha, tem duas ligações aí, a quantidade de filhos e também de dizer que o Abraão não está preso ao que as estrelas dizem. Então, Abraão, ele vai colocar para nós e ele vai ser o maior exemplo de fé. Então, meus amados, ele
vai receber de Deus o seguinte, olha só. Quando a gente lê no capítulo 12, lembra que eu falei para vocês que quando Deus chega para Abraão e fala assim, sai da tua terra, da tua parentela, ele não estava mais na cidade de Ur dos Caldeus. Ele estava, e ali, olha só que engraçado, ali a única parentela que tinha de Abraão ali, exceto a sua esposa, era o sobrinho. E ele não tinha mais de quem se separar. Lembra que eu falei para vocês? O sobrinho não tinha pai. E com certeza ainda era jovem. Então, o Abraão tinha obrigações de cuidar do sobrinho. O sobrinho era um órfão. Então, meus amados, ele não está mais em Arã. Ele não está mais em Ur. E Deus fala para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Mas quando nós chegamos em Gênesis 15 e o verso 7, olha só o que o Senhor vai falar para Abraão. A Bíblia diz assim, disse-lhe mais o Senhor, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Então veja, quem que foi Abraão que saiu de Ur? Não foi Abraão que saiu de Ur. Até porque a gente viu, saiu ele, o pai. Não, mas aqui Deus revela uma coisa importante. Fui eu que te tirei de Ur. Então se você saiu de Ur, Abraão, foi porque eu tirei você de lá. Você não saiu porque quis. Então, amados, às vezes as coisas vão acontecer na nossa vida. Por quê? Porque Deus está trabalhando para que nós mudemos de patamar, mudemos de figura, mudemos de ideia. Então, o que eu quero mostrar para vocês com esse versículo aqui? A gente fala, Abraão saiu. Não, Abraão não saiu. Deus tirou Abraão. Existem coisas que Deus quer que eu faça, que você faça, mas existem coisas que Deus vai fazer por nós independente da nossa vontade. Às vezes você está pego lá em um emprego, você está pego numa coisa, está pego... De repente aquilo quebrou, sumiu, desapareceu, foi embora. Você fala, meu Deus do céu, por que aconteceu isso? É porque não é você que está saindo, é Deus que está tirando você. E isso é muito importante, porque quem tem obediência total a Deus não fica preso em coisas. Quem tem comunhão, quem tem intimidade e obediência a Deus, ele está pronto para, se Deus falar, sai daqui, ele sair. Vem, fica aqui, ele vem e fica aqui. Então, o Abraão, não é ele que sai. Quem sai, quem tira ele de Ur dos Caldeus é o próprio Deus. Então, quando Deus fala para Abraão, esse versículo que eu li de 15 e 5 de Gênesis, que, olha, assim será a tua posteridade, como as estrelas do céu, como a areia da terra. O que acontece? A Bíblia vai dizer em Gênesis 15, 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Puxa vida, Abraão tinha até razões, e é por isso, olha, uma outra coisa interessante, toda vez que Deus fazia uma promessa para Abraão, Abraão fazia um altar. Você vai ver que sempre tem uma bênção, tem uma conotação, Abraão faz um altar. Deus falou tal coisa, Abraão faz. Por quê? Porque Abraão quer, quando ele coloca os animais para serem queimados em cima do altar, ele quer que aquela aliança que Deus está prometendo tenha o preço de sangue. E aí, se você faz uma aliança, um pacto de sangue, e você falha com essa aliança, você vai ser requerido de você esse sangue. Então, é como se Abraão, né, entre aspas, sendo esperto, ele falava, vou fazer uma aliança de sangue com Deus, porque Deus não vai poder voltar atrás nessa aliança. E o último altar de Abraão
a gente vai ver lá em 22, é o maior altar da vida de Abraão. Por quê? Porque é o altar que ele vai oferecer o seu próprio filho. Ele vai oferecer Isaque no último dos altares que ele construiu. Ele já era rico, ele já era famoso, que Deus tinha prometido tudo isso, só faltava a posteridade dele. E ele, para sua posteridade, ele só tinha um filho para seguir, continuar o caminho da bênção. E esse único filho que ele tinha, que era a garantia da posteridade dele, sabe o que ele fez? Ele foi fazer um pacto de sangue com esse filho. Ele foi, a partir do momento que Deus pediu, ele foi dar o filho a Deus em um altar. Ele não matou porque Deus não deixou, mas ele foi disposto. E quando eu leio lá em Hebreus capítulo 11, a Bíblia vai dizer em Hebreus 11 que Abraão subiu o monte pensando que ele ia matar o filho, ele ia pôr fogo no filho, ia ficar só as cinzas, e daquelas cinzas Deus faria Isaque ressuscitar. Esse é o pensamento. É por isso que antes de subir para o monte, ele vai dizer para os seus 2 servos: ficai aqui, que eu e o moço vamos ali adorar, e havendo adorado, retornaremos a vós. Então, Abraão, ele vai marcando a sua vida com os altares que ele constrói. Os momentos mais importantes que Abraão precisa marcar, ele marca com um altar. No capítulo 17, a Bíblia vai dizer que Deus faz um pacto físico com Abraão. Mais um pacto de sangue que Abraão faz. E qual é esse pacto? É um pacto que perdura até hoje na descendência de Abraão, a circuncisão. Naquele momento, Deus faz um sinal entre ele e Abraão, e que todos os descendentes de Abraão devem ser circuncidados. Nós estamos cada dia mais, amados, vendo que as pessoas não querem ter um compromisso com Deus, mas esses compromissos, eles são extremamente importantes. Abraão, ele entra para nós como, agora Deus vai mudar um aspecto do conhecimento dele. Por quê? Porque de Adão, a gente pode dizer assim, que de Adão até Abraão, Deus vai se revelando a pessoas. Então Deus se revela para Sete, para Enos, vai, de pessoa em pessoa. Quando Deus chama Abraão, Deus quer mudar esse padrão. Esse parâmetro vai mudar. E como é que vai mudar esse parâmetro? Esse parâmetro vai mudar porque através de Abraão, Deus vai começar a ter o seu povo na terra. Então, Deus não quer mais se revelar de pessoa para pessoa. Deus agora quer ter um povo que ele vai chamar de seu. E aqui, nesse ensinamento, nós podemos entender que começa a grande história do povo de Israel. O povo de Israel tem o seu nascimento aqui. A sua consolidação vai vir com Jacó, mas o seu nascimento é aqui. Então, meus amados, esse foi o nosso patriarca Abraão. O primeiro homem que fica marcado na história da Bíblia, nas páginas da Bíblia, como o amigo de Deus. Como o homem que tem uma afinidade tão grande que ele vai ser chamado de pai da fé. E de Abraão vão sair as 3 principais religiões do mundo. Vai sair o judaísmo, vai sair o islamismo e vai sair o cristianismo.
Então, veja, as três fés monoteístas da terra têm o mesmo pai, têm o mesmo fundador. Por quê? Ele mudou a história da humanidade lá atrás, quando ele foi o primeiro a defender a unicidade de Deus, a defender o monoteísmo, a defender que existe um Deus só. Se hoje nós falamos sobre existir um Deus só, nós devemos isso ao nosso pai Abraão. E Abraão foi o pai da fé. E você, como eu acabei de falar, as três maiores religiões são filhas de Abraão. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o segundo patriarca, o patriarca Isaac. Você vai ver coisas maravilhosas sobre a vida do filho de Abraão. Cada patriarca tem uma característica. Só para vocês terem ideia, Abraão é aquele que sai da idolatria e vem para a terra de Israel. Isaac é o único dos patriarcas que nunca saiu da terra de Israel. E nós vamos falar por que isso no próximo vídeo. Só lembrando, se inscreva no nosso canal, ajude-nos a espalhar. Você tem sido abençoado com os nossos vídeos? Abençoe as pessoas que você ama. Então, mostre os nossos vídeos, indique, peça para as pessoas estarem se inscrevendo, assine o sininho, ative o sininho para que você possa receber as notificações e nos ajude. Coloque pelo menos um joinha aí no comentário para que o YouTube comece a nos indicar para outras pessoas. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.